Fala galera, beleza? Estamos aqui diretamente do curso preparatório Queiroz, nos nossos estudos, obviamente, transmitindo para você esse conteúdo que será super importante para você que vai fazer a prova da PEMERGE, que quer adentrar essa instituição que hoje tem um papel fundamental de assegurar a segurança pública de um modo geral. Então, você que quer ser policial militar, cara, aqui é o local onde vai te colocar mais perto de você alcançar o seu objetivo. Então, de antemão, eu já vou pedir você que, curta, comenta, compartilha, todo mundo migrando para o YouTube, porque essa aula na íntegra você consegue vê-la pelo YouTube. Você que está no Instagram, você que está em outras plataformas, cara, vai lá pro YouTube e detalhe, já manda aí, o teu joinha, pode fazer comentários, não tem problema nenhum, a gente está aqui para poder atender o feedback de vocês. E lembrando, todos esses pontos que nós estamos falando aqui, que nós iremos falar, que nós iremos bater, são exatamente para poder facilitar a tua vida e que você consiga, com isso, alcançar a sua tão sonhada aprovação. Nós já estamos acostumados a aprovar e aprovar muito na turma da PEMERGE, muito, né? Afinal de contas, o curso Queiroz ele vem para isso, né? Ele vem para resolver esse problema de aprovação. E nós fazemos isso com maestria. Nós temos uma equipe de professores extremamente qualificada, temos aqui um ambiente totalmente voltado para a sua preparação e agora você também pelo YouTube pode nos acompanhar e ter acesso a essa metodologia de sucesso, beleza? Vamos direto ao ponto. Um assunto que está dentro do edital, comumente ele cai nas provas, é um assunto bastante conhecido, mas também muito temido, porque existem algumas pegadinhas e nós veremos algumas delas aqui. E se você não estiver muito bem calibrado nisso aí, amigo, você vai derrapar. E você não pode derrapar porque você vai fazer a prova da PEMERGE e você quer ser policial militar, você vai passar nessa prova agora, tá? O concurso está próximo de abrir, a qualquer momento será lançado o edital e você precisa estar lá, nas cabeças. Tranquilo? Então nós vamos começar essa brincadeira aí. Porcentagem. Bom, porcentagem. Davi, direto ao ponto, cara. Como é que eu faço para calcular porcentagem? Bom, primeira coisa, gente, sinal de porcentagem. Meu amigão, não tô conseguindo acessar aqui as canetas. Calma aí, deixa eu ver se tá. Pera aí, galera, só um instantinho, porque ao vivo é assim, compadre. A parada... aqui é real. E lembrando a você que quer ser o nosso aluno, cara, nós estamos com turmas abertas. Turma PEMERGE noite e turma PEMERGE aos sábados. Então você não pode ficar de fora. Então fica ligado, já entre em contato conosco, porque você precisa se preparar com antecedência. O concurso da PEMERGE vai ser muito concorrido. Já visto que foi tirado o limite de idade. Uma desembargadora tirou o limite de idade, né? Pelo TJ. E agora não terá mais limite de idade. Então, assim, a galera, que até então era 32, 35 anos, se eu não me engano, agora, meu amigo, tem gente de 40, de 50, tem cara de 60 querendo fazer. Meu amigo, se tiver capacidade intelectual para estudar, que eu acredito que todos tenham, e conseguir garantir no físico, porque tem o TAF, tudo bem. A idade não será um fator aí de inibição para que as pessoas com mais idade possam fazer. Beleza? Então vamos lá, vamos ver se aqui voltou. Vamos ver se voltou aqui. Voltou. O cara aqui é brabo, pô. O cara aqui é brabo. O parceiro ali é brabo. Então, olha só. Porcentagem, galera. Presta bem atenção. Quando a gente fala de porcentagem é uma fração. Sempre, professor, sempre. Fração essa que o denominador é 100. Porcentagem. A base é essa. Tá? Olha o símbolozinho de porcentagem aqui, ó. Tá vendo?
Esse símbolo aí é o símbolo de porcentagem. Davi, como é que eu faço para calcular a porcentagem? Indo direto ao ponto, tá? Calcular o valor de 7% de 1.300, a letra B, 40% de 3.000, letra C, 25% de 100 e letra D, 70% de 600. Como tu vai fazer isso, amigo? Amiga, você vai fazer o seguinte. Quando você fala 7%, você tem que pensar assim, ó. 7%. Lembra que eu falei que porcentagem, na verdade, sempre advém de uma fração cujo denominador é o 100? Então, 7%, escrever 7% assim é a mesma coisa que escrever 7% assim. Tudo bem? Beleza. E nos problemas de porcentagem, tá? Essa preposição de, ela sempre vai fazer o papel de multiplicação. Vou repetir. Em todas as questões de porcentagem que nós vimos aqui, esse D, no caso de E, o D, ele sempre vai fazer o papel de quê, Davi? De multiplicação. Então, 7%, eu vou apagar aqui para esteticamente não ficar zoado. E aí, o que a gente vai fazer? Ó? 7% de 1.300. Olha o que vai acontecer agora. O que você vai fazer? Professor, eu vou simplificar, né? Porque se você for olhar aqui embaixo, tu pode botar um 1. E multiplicação de frações, você multiplica numerador com numerador e denominador com denominador. Só que tem um porém. Você pode simplificar, ó. Eu vou simplificar esses dois zeros com esses dois zeros. Então vai ficar 7 vezes 13, 3 vezes 7, 21. Vão 2, 7 vezes 1, 7, 8, 9. 91 sobre... Quanto é 1 vezes 1? 1. 91 dividido por 1 dá 91. Então 7% de 1.300 está quanto, pessoal? 91. Tranquilidade? Tranquilo. 40% de 3.000. Como é que eu faço isso, cara? Olha só. Vou colocar em forma de fração de novo, para ficar mais fácil. Então vai ficar, ó, 40% de 3.000. Olha o que vai acontecer. Eu vou simplificar de novo, cara. De novo, ó. 0 em cima, com 0 embaixo, 0 em cima, com 0 embaixo. Show de bola, Davi. Então ficou 40 vezes 30? Exatamente. Quanto é 40 vezes 30? Cara, esquece os zeros, multiplica só os números da frente. 4 vezes 3 fala 12. 12. Repete os dois números zeros. Ah lá. 1.200. 1.200 sobre 1, que na verdade é quanto? 1.200. Então, 40% de 3.000 é 1.200. São 1.200, tá? Então, ó. 1.200. Tudo bem? Show. Agora, vamos para um tipo de porcentagem, de um valor de porcentagem que comumente cai nas provas, cara. Muito. 25% de alguma coisa. Tu fala assim, caraca, Davi, o que eu faço? Vamos lá. Vamos raciocinar. Preste atenção. O 100% é o todo, né? Se eu falar assim, olha, eu tenho 50 reais no meu bolso. É tudo que eu tenho. Esse é meu 100%. Se eu falar, eu tenho 20 reais na conta aqui, ó, na minha carteira. Se eu falar que os 20 reais correspondem a todo o valor que eu tenho na carteira, esses 20 reais correspondem a 100%. Agora, o que você tem que se ligar? Todas as vezes que você tiver um problema te pedindo 25% de alguma coisa, cara, você pode dividir esse número da seguinte maneira. Olha só o passo para você desenrolar. Vamos pensar o seguinte, se você tem 100%, 100% é o todo, 50% a gente sabe que é sempre a metade. 50% de alguma coisa é metade, não é? É. E 25%? É a metade dessa metade. Ah, mentira, Davi. Exatamente. De novo, imagina que você tem você tem algo aqui, ó. Isso aqui é o 100%. Eu quero a metade.
Eu vou dividir no meio, 50%. Beleza. A metade é isso aqui. 100% é isso aqui. Tudo, daqui até aqui. Se a metade é isso aqui, eu tirei, sobrou a outra metade, 50%. Se eu quiser a metade desse 50%, é 25%. Tem que cortar aqui. Então, cara, 25% é sempre metade da metade. Caramba, Davi, como é que eu faço isso? Assim, ó. 25 sobre 100 de 100. Perceba que vou cortar os dois zeros daqui com os dois zeros daqui. 25 vezes 1, 25. Então aqui, ó, dá 25, mas você poderia também pensar o seguinte. Presta atenção como você poderia pensar. 100 reais. Quanto é 50% de 100 reais? 50. E metade de 50? 25. Então 25 corresponde a 25%. Entendeu? Você quebrou, ó, 100 reais. A metade deles são 50%. 50% de 100 reais. 50 reais. E quanto é a metade dos 50 reais? 25. Então, 25 reais corresponde a 25% de 100. Tudo bem? Tranquilo, sem trauma? Tranquilinho, né? Show. E agora um outro aqui, ó, 70% de 600. Cara, 70% de 600, ó. 70% de 600. Então vem, ó, tira. 42. Então agora, olha lá, 42. Beleza? 70% de 600. Olha lá. Desculpa, deu um mole aqui. Tô ficando maluco, eu esqueci o zero aqui, pô. Ficando louco. 70% de 600, cortei os dois zeros com dois zeros, vai ficar, ó, 70 vezes 6, é 420, desculpa. 420. Pô, Davi, quer me derrubar? Não, foi mal, tá? Eu não tinha visto o zerinho aqui camuflado. 420. Show de bola? Então, estamos vendo aqui que essas porcentagens, você não tem mistério para resolvê-las. Não tem. Você só tem que ficar ligado com a preposição de, que ela é importante. Ela vai fazer com que multiplique, né, os números. E você tem que ficar ligado para você fazer a conta certa, aritméticazinha ali básica, tá? Vamos passar para a próxima. Olha esse problema aí, amiguinho. Sabendo que 24% de n é igual a 6, então n é um número. Aí ele bota quadrado perfeito, múltiplo de 144, racional não inteiro, divisor de 24. Bom, vamos ver. 24%, ele está dizendo o seguinte, ó, 24 sobre 100. dn, então, ó, multiplicando n aqui, ó, é igual a 6. Eu só estou pegando da linguagem do português e jogando para a matemática aqui. É o que está escrito. Sabendo que 24%, então 24% é 24 sobre 100. De n. Ou seja, o d, a gente sabe que é uma multiplicação. De n. É igual a quanto, Davi? É igual a 6. Então, n é um número... N é um número que você quer descobrir. Olha o que eu vou fazer. Perceba o seguinte. Perceba que aqui eu tenho, ó, vou reescrever aqui para ficar melhor. 24n sobre 100 é igual a 6. Percebe aqui, meu amigo, minha amiga, que eu tenho uma igualdade entre duas razões? Quando eu tenho uma igualdade entre duas razões, eu posso fazer o que o cachorro faz. Professor, o que o cachorro faz? Cruza. Tá vendo? Até ele sabe ali, ó. Então, ó, 24n vezes 1 dá 24n.
E 6 vezes 100, 600. Show de bola? Show de bola. Agora eu vou isolar o n, que eu quero descobrir quem é. E ó, 600 sobre 24. Cara, 600 dividido por 24. Vem aqui no cantinho, ó. Vamos lá, vamos ver. Por 3 vezes 4, 12. Ó, 24 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Vai 1, 3 vezes 2, 6 e 1, 7. Passou, é 2. 24 vezes 2, 48. 48 para 60, 12. Vou abaixar o zero porque o 12 não dá para dividir por 24. 120 dividido por 24. Quanto que dá? Se você pegar o 24, amiguinho, e multiplicar por 5, olha o que vai acontecer. 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, com 2, 12. Ah lá, 120. Então é 5 mesmo. Então, 5 vezes 24, 120, para 120 nada. Então, o valor de n vai ser quem? 25. Olha aí. Beleza? Só que o problema está no seguinte, cara. Não está nem em você achar a resposta. A questão está em você perceber aí, ó, nas alternativas, qual é que você vai marcar. Pô, será que é racional não inteiro? Será que é divisor de 24? Será que é múltiplo de 144 ou quadrado perfeito? Cara, vou falar para você. O gabarito é a letra A. Por quê? Essa noite eu dormi pouco, meu amigo. Então, cheio de sono. Cheio de sono abrindo na boca. Mas tô ligado. Se eu pudesse dormir aqui, não conseguiria. Então, não adianta. Preste atenção. Quadrado perfeito. Irmão, o que é um número quadrado perfeito? Trocando em miúdos, é o número que você consegue extrair a raiz quadrada dele. 25 não dá para extrair raiz quadrada? Quanto é a raiz quadrada de 25? É 5. Então, 25 é um quadrado perfeito. Por isso é a letra A de adentrar a PEMERGE. Caraca, mano, é muito fácil. Aí, tranquilo? Fácil, fácil. Com sono, sem sono, com fome, sem fome, você vai passar. Show de bola? Número 2, tranquilo, sem trauma? Sem trauma. Belezinha. Vamos lá. Vamos jogar 3 agora, ó. A fração 3 oitavos é equivalente a... Gente, fração 3 oitavos. 3 oitavos, ele quer saber qual é a fração equivalente. Mas você tem que ter sagacidade. Por quê? Porque quando você está diante de uma prova, é importante que você sempre dê uma olhada para as alternativas. Porque elas vão fazer muitas vezes o apontamento de mecanismos que você precisa fazer para você conseguir o resultado que você quer, que é o gabarito. Percebe o seguinte: todos esses números aí, eles estão com símbolo de porcentagem. Beleza. Então, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou multiplicar aqui por 100. Quando eu multiplicar aqui por 100, vai ficar 300 sobre 8. Sim ou não? Porque aqui embaixo tem um 1. E eu sei, por definição, que em multiplicação de frações, eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador. Então ficou 300 por 8. Se eu for pegar aqui e dividir 300 por 8, ó, 30 por 8, dá 3. 3 vezes 8, 24. 24 para 30 dá 6. Abaixo 0. 60 por 8. 7. 7 vezes 8, 56 para 64. Olha lá. 4 não dá para dividir por 8. Eu boto um 0 aqui e uma vírgula aqui, ó, para compensar. Ficou 40 dividido por 8. Fala 5. Dá 5. 5 vezes 8, 40 para 40. Nada. Então, meu amigo, perceba que você agora está diante do gabarito. Qual o gabarito? Letra C de... C de... Capitão. É capitão, pô. Aqui, ó. C de capitão.
Começa como soldado e chega até capitão, meu amigo. Essa é a onda. Beleza? Tranquilidade? Sede, conseguirei a aprovação e por aí vai. Cara, não é difícil. Você tá vendo como é que a gente fez? Multipliquei pelo 100 ali. Fiz a divisão. Já saí com o resultado direto ali. Preste atenção. Você não pode ficar distraído e fazer conta errada. Tudo bem? Show de bola 3. Muito tranquilo, né? Cara, hoje, porcentagem, né? É tranquilo. Então, letra C de capitão. Sou capitão, sou capitão. Lembra dessa música? Se tu não lembra, você precisa ouvir essa música aí. Agora, vem uma questão aqui que geralmente tem uma pegadinha. O resultado da divisão de 100% por 20% é... Cara, 100% por 20%. Davi, como é que eu faço isso? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro eu vou escrever. Para eu visualizar, eu preciso escrever. Então, ó, matemática é a seguinte, cara. Tu pega as informações e joga ali no papel. Tem que jogar no papel para você visualizar o que está acontecendo, o que está rolando. Ele fala que o resultado da divisão... Aqui, ó. Então eu sei que vai ser uma divisão. Divisão de quem, Davi? De 100%, opa, por 20%. Presta atenção. 100% dividido por 20%. Cara, se liga só no que eu estou falando. É difícil isso? Não, obviamente. É uma questão que não é difícil. O que você vai ter que fazer? Você vai passar agora dessa forma aqui, ó. Você vai escrever ela da forma que a gente lê. 100%. Dividido por 20%. Olha lá. Eu só transcrevi o que estava ali. Não mudei nada até agora, não fiz cálculo nenhum, nada. Só escrevi o que estava ali. E agora, Davi, o que eu faço? Bom, na propriedade de divisão de frações, você preserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Davi, qual que é a primeira, qual que é a segunda? Eu tô cru, tô zoado. Então aqui, ó, essa é a primeira fração e essa aqui é a segunda fração. Quando você faz isso, olha o que vai acontecer agora, ó. Vai ficar 100% dividido por... Lembra que eu falei para você que a regra é repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda? A segunda é 20 sobre 100, então vai ficar 100 sobre 20. Olha lá. Tá vendo? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, galerinha? Então, olha só, vocês vão fazer agora a conta. Deixa eu ver aqui uma parada aqui que eu tô vendo que a galera tá full time aqui. Eu quero desenrolar com essa galera. Ó, cadê? Galera, questão 4 aí. Questão 4. Todo mundo aí ligadíssimo. Cadê os comentários? Comenta, curte, compartilha. Vamos lá. Cadê a galera falando? Entendeu? Alci tá na área. Alci, moleque safado. Alci é moleque safado. Cadê ele? Tá vivo? Tá vivo? Fala comigo. E aí, galera, como é que a gente vai fazer isso aí? Alci tá com uma moto lambreta aí que a moto dele não tem placa. Carenagem de titã, pneu de estrada, tá a moto toda trepada ele. Diz ele que quer ser polícia. Tudo bem. Galerinha, o que a gente vai fazer? Preste atenção. Divide para mim aí 100% dividido por 100 sobre 20. Você já fez aquele esquema da multiplicação, da divisão entre frações, né? Você repetiu a primeira fração e, ó, você fez uma transformação na fração 20 sobre 100. Você, como ela é a segunda fração, você alterou.
Alternou, na verdade, os números. Quem era numerador virou denominador e quem era denominador virou numerador. Porque a regra da divisão de frações é preserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, na verdade, esse símbolo aqui agora, ele não é de divisão mais. Ele é um símbolo de multiplicação. Por quê, Davi? Porque a regra da divisão de frações é você pegar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da segunda. Então ficou 100 sobre 100 vezes 100 sobre 20. Tá? Agora, como é que você vai fazer? Cara, preste atenção. Você tem N formas de fazer. Vamos fazer de um jeito aqui, só pra gente poder cortar um monte de zerinho? Então vamos lá. Coisa que você vai fazer, ó. Corta. Cara, eu não vou nem cortar, não vou simplificar agora não. Vou simplificar depois aí. Vou fazer diferente pra vocês virem de forma diferente dos anteriores. 100 vezes 100, ó. Beleza? Sobre olha o que vai acontecer agora, ó. Corta em cima com embaixo, em cima com embaixo, em cima com embaixo. Ficou 10 dividido por 2, que dá 5. Se você for um aluno que não está ligado, você vai falar para mim que o gabarito é letra B de bola. E esse não é o gabarito, filhão. Ah, que isso, Davi? Pô, eu de cara pro gol, o resultado deu 5, tem 5 na alternativa e não é o resultado? Não, não é. Não é. Cara, tu tá estudando aqui, ó, no Queiroz, pô. Tu não pode dar esse mole. Então, professor, como é que eu faço? Perceba o seguinte. Para você descobrir esse resultado, olha lá para as alternativas. Essas alternativas não estão em porcentagem. E para eu fazer com que esse número aí, ó, vire porcentagem, basta eu multiplicar por quem? Por 100. Ah, mentira, Davi. Verdade. Então, 5 vezes 100 é quanto? Fala 500. 500%. Então, o gabarito é letra D de Davi. D de dedicação. E Deus te ajudando. Você fazendo a sua parte. Cara, perceba que não é difícil. Só que isso daí, ó, pega meio mundo. O cara vê o 5 e 5%, vai e bota. Não é. Você tem que passar para porcentagem. E aí você multiplica por 100. Show? Show de bola. 5. Ó, 5. Questão 5. Um objeto, após sofrer um acréscimo de 50% do seu valor, passou a custar R$90. Seu preço P, antes do aumento, é... Cara, um problema clássico que pode cair na sua prova da PEMERGE, tem tudo, tem um perfil do tipo de questão que cai na sua prova, e se você entender essa questão aqui, que eu vou te explicar agora que você vai entender, essa questão caindo para você, você não vai errar. Não vai errar. Então, olha só. Ele diz que um objeto, após sofrer um acréscimo de 50% do seu valor, se acrescentou, aumentou. Né? Se acrescentou, aumentou. Passou a custar R$90. Ele quer saber o preço P, ou seja, o preço antes desse aumento. Então, imagina aqui. Vou fazer um... Imagina que você tem aqui, ó, um produto P, um objeto. Quando ele sofre um aumento de 50%, ó, vai sofrer um aumento de 50%, ó. Aumentou 50%. E vai gerar uma outra coisa aqui. Presta bem atenção. Quando você tem um valor, é feito um acréscimo, que o problema diz, de 50% do seu valor, e ele passa a custar quanto? Ele passa a custar R$90. Ele quer saber o preço aqui, ó. Quanto era o preço original. O preço antes do aumento. Só que presta bem atenção, cara. Imagina o seguinte. Como você não sabe, olha o artifício que você tem que usar. Como você não sabe o valor, porque ele não te fala o valor, você sempre vai usar, e sempre pode usar, um bizu.
que é o quê? Considere esse valor sendo 100. 100 o quê, Davi? 100 unidades. Por exemplo. Por quê? Porque você vai ter o real valor agora para que você caia numa ferramenta chamada regra de 3, que já tu vai ver como é que a gente vai fazer, que é um dos caminhos, eu acho o caminho mais fácil para você quebrar esse tipo de questão. Então, olha só. Se você tem 100 reais, se você tem 100 e você aumenta 50%, 50% não é metade? Quanto é metade de 100? 50. Então, ó, na verdade, quando você tinha 100 e tem um acréscimo de 50%, aqui virou 150. Ah, Davi, entendi. Então, esse valor aqui, ó, olha lá, ó, 150%. 150% está para 90. Beleza? O 100, que é esse valor aqui, ó, está para quem? Para o X. Olha o que eu vou fazer agora. Veja bem. Eu posso simplificar isso aqui, não posso? Posso, cara. Ó, eu tenho uma razão entre duas frações. O que eu faço, cara? Posso multiplicar cruzado. Mas eu posso também simplificar. Então vai ficar assim, ó. Perceba aqui, ó. 150 sobre 100 é igual a 90 sobre x. Percebe que eu vou, ó, cortar 105, o zero de cima com o zero de baixo. E vou multiplicar, ó, cruzado. Vai ficar 900 é igual a 15x. Trocando os membros aqui de lado, quando eu faço essa troca dupla, eu não altero a equação. Então vai ficar 15x igual a 900. 900 dividido por 15 dividido por 15. Vamos lá. Vamos ver quanto vai dar? Cara, pega o 15 aqui no sapatinho e multiplica por 60. Vamos ver se dá isso. 0 vezes 5, 0. 0 vezes 1, 0. 6 vezes 5, 30, vão 3. 6 vezes 1, 6. Com 3, 9. Olha lá, 900. Caraca, Davi. Então, o valor inicial do preço era R$60? Exatamente. Então, o P aqui que eu estou procurando é o valor de quanto, Davi? R$60. Letra D de deu certo. Já deu certo para vocês. É difícil, cara? É difícil? Não, não é difícil. O segredo é você pensar o que o problema está te pedindo e você pegar ele e jogar no papel. Porque quando você joga o problema no papel, você desvenda dos seus olhos as escamas que não te permitem interpretar. Porque quando você escreve, a forma de interpretação ela é muito mais fácil, muito mais perceptível. Então, eu sempre dou essa dica para os alunos. Cara, pega as informações e joga. Que você vai conseguir equacionar da melhor maneira. Então, essa aqui é uma questão que pode cair para você. Uma questão de acréscimo aí, ó. Um objeto tinha um valor, foi acrescido. Teve um aumento de 50%, ó, aumentou 50%, aumentou o acréscimo do seu valor e passou a custar 90. Aí ele quer saber o preço P antes do aumento. Cara, o preço P antes do aumento foi de quanto, Davi? 60. R$60. Esse era o preço antes do aumento. Beleza? Tranquilidade? Show. Show. Vamos lá. Uma loja aumenta seu produto com 2 aumentos sucessivos. Um de 20% e outro de 30%. Qual foi o valor final encontrado? Esse daí a gente está caminhando aí, ó.
Tem que estar ligado. Presta bem atenção. Ele diz para você que uma loja uma loja aumenta seu produto com 2 aumentos sucessivos, tá? Um de 20% e outro de 30%. Qual foi o valor encontrado final? Bom, o que você tem que fazer, cara? Uma loja aumenta seu produto com 2 aumentos. Imagina o seguinte, você tem um produto aqui. Produto A. É o produto, tá? Ó. A é o produto, beleza? Imagina que esse produto aí, ele vai ter um aumento de 20%. E depois, ele vai ter um outro aumento, mano, de 30%. Que isso, cara? É isso aí. O nome disso são aumentos sucessivos, tá? Aumentos sucessivos. Quando o cara fala para você que uma loja aumenta seu produto com 2 aumentos sucessivos, um de 20% e outro de 30%, o que ele está dizendo para você? Ele está dizendo para você considerar que esse produto A, ele tem um valor. E aí vai aquela dica que eu falei para você. Normalmente, o que eu falo? O aluno que está aí querendo fazer a prova e quer passar, o que ele tem que se ligar? Que eu vou considerar esse produto A sendo 100. Posso, professor? Deve. Vai ficar muito mais fácil para você calcular. Muito mais. Preste atenção. Se o produto é 100, imagina que seja R$100. Se eu tenho um aumento de 20%, cara, R$100, 20% de 100 é 20. Então, você tinha 100 com mais 20. Então, foi para R$120. Sim ou não? Tranquilo? Sim ou não? Sim. Então, ó, tu tinha o valor de R$100, você deu um aumento de 20%, foi para R$120. Só que não satisfeito, ele vai fazer mais uma vez um aumento. Que aumento é esse, Davi? Um aumento de 30%. Ah, então é 30% de 100? Negativo. Aí é que mora o perigo e aí é onde a galera erra. Quando você fala de aumentos sucessivos, são aumentos em cima de aumentos. Aumento em cima de aumento. Você sempre vai olhar para o termo anterior. Que termo anterior é esse, Davi? Por exemplo, você está aqui no 100, certo? Aqui, ó. Você teve um aumento de 20% que gerou 120. Show de bola, Davi. Esse foi o primeiro aumento. Só que você tem um segundo aumento, que é o 30%. Quando você pega para calcular esse 30%, tem que ser em cima do 120, que é o teu último termo, que é o termo que inclusive sofreu o primeiro reajuste. Então, você tem que calcular 30% de 120. E 30% de 120, se você for calcular, vai dar quanto? Fala 36. 36. Ah, Davi, 36? É. 30% de 120 dá 36. Só que você tem que saber que você já tem 120. E ele aumentou, deu um aumento de 30%. Então, 36, que foi 30% de 120, mais o próprio 120, vai dar quanto? 156. Caraca, Davi, é isso? Exatamente isso. Exatamente. Exatamente. Então, R$156 é o valor final encontrado depois desses 2 acréscimos ou 2 aumentos sucessivos. Deu para você entender? Agora, ele poderia te fazer uma pergunta que é muito pertinente, que se você fizer, meio mundo cai. Por quê? Porque se ele perguntar assim para você, cara, qual foi
o valor de variação em percentual. Se falar isso daí, metade roda. Presta bem atenção, vamos desvendar aqui. Ele fala para você que uma loja aumenta seu produto com 2 aumentos sucessivos, que é um de 20% e outro de 30%, 20%, 30%, show de bola. Você encontrou o valor final como sendo quem? 156. Show de bola, show de bola. Só que esse aqui é o valor final. É o valor final. Agora, se ele perguntasse para você qual foi a taxa percentual de aumento, não foi 156. Na verdade, depois de um aumento de 20% e de 30%, nós vimos ali que a taxa de aumento seria de quanto? 56%. Se ele te perguntasse isso, mas ele não perguntou. Só estou falando por desencargo de consciência, porque você precisa saber que existe isso. E que essa pergunta é plausível e ela pode estar na sua prova. Então perceba, cara, que é um tipo de problema muito pertinente que cai. E se o cara não tiver ligado, ele erra. E erra feio. Erra com convicção, achando que está acertando. Então, sugiro a vocês que fiquem ligados, que ao fazerem esse tipo de questão, faça passo a passo igual eu estou fazendo. Tem gente que fica desesperado para poder fazer a conta rápido e fazer. Ele acha que terminar a prova rápido é onda. Cara, a onda é você acertar a questão. Entendeu? Deixar de meninice. Deixar de meninice. É fazer a parada como tem que ser feito. Acabou, ponto. E partir pro abraço que o gabarito é nosso. Show? Beleza? Cara, estamos chegando aqui, ó, na última questão aí. Presta bem atenção. O valor de raiz quadrada de 9%. Caraca, Davi, que parada louca é essa? Filho. Raiz quadrada de 9%. Como é que eu faço isso, Davi? Pô, olha o que você vai fazer. Perceba que raiz quadrada de 9%. Essa raiz quadrada ficou zoada, hein? Vamos fazer uma parada aqui maneira. Ah lá, ó. 9%, pô. Cara, o que eu posso fazer? Eu posso desmembrar, né? O que eu vou fazer? Raiz de 9 sobre raiz de 100. Olha lá. Raiz de 9 sobre a raiz de 100. Porque não é raiz quadrada de 9%? Perceba que a raiz quadrada de 9%, ou seja, o 9 e o 100, que está debaixo desse 9 aí, que está simbolizado por esse símbolo, que está descrito aqui por esse símbolo, 100, ó. Perceba que ele está dentro dessa raiz. Por isso que eu estou tirando raiz de 9, quadrada de 9, por isso que eu estou tirando a raiz quadrada de 100. Quanto é a raiz quadrada de 9? Fala 3. 3. Quanto é a raiz quadrada de 100? Fala 10. 10. Show de bola. Só que 3 dividido por 10 dá 0,3. Só que se você olhar, tu vai achar assim, caramba, Davi, eu acho que é letra D, hein? Não, não é. Novamente, por quê? Você tá com um número aí, ó, e você precisa passar esse número para porcentagem. E para você passar esse número para porcentagem, meu amiguinho, o que você tem que fazer? Você tem que multiplicar por 100. Sempre assim, professor? Sempre assim. E multiplicar por 100 significa necessariamente andar com a vírgula 2 casas para sua direita. Então, na verdade, vai ficar 30%. Então, quando o cara falar raiz quadrada de 9% é 30%. B de... Brinquei na prova. Olha lá. 30%. Tranquilo? Cara, tem alguma dúvida nisso? Fala pra mim. Tem? Ó, tranquilão. 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 Ó, só não foi até embora, mano. Por quê? Cara, isso é difícil. É isso que te separa da fadada PEMERG, mano. Está cansado de aprovar aqui centenas e centenas e centenas de alunos da PEMERG.
Se você fizer o que a gente está falando, vai dar certo. Sempre vai dar certo. Então, olha lá, ficou 30%. Beleza? Nós estamos chegando ao final dessa aulinha sobre porcentagem. O que eu preciso que você faça, cara? Eu preciso que você estude aquilo que nós fizemos aqui e que você saiba que você precisa fazer mais exercícios, e nós faremos mais, inclusive desse tema de porcentagem. Outro tipo de exercício para que vocês possam o quê? Ir caminhando. A ideia é essa, fazer com que você possa caminhar com passos seguros para a sua prova. Se você quer ser policial militar, o seu lugar é aqui no Queiroz. Nós temos turmas presenciais aqui, turmas durante a noite, turmas nos fins de semana. Vamos abrir também turmas durante a semana na parte da manhã. Então, cara, você precisa correr para se preparar, porque são aproximadamente aí de 2 a 4 mil vagas que vão abrir para a PEMERGE. Se você quer passar para a PEMERGE, cara, você não pode esperar o edital abrir. Você tem que correr na frente, porque já tem uma galera aqui que está estudando. E os caras estão com sangue nos olhos. Eles querem colocar a farda azul. E você pode mudar a tua história de vida. Você pode mudar a história da tua família. Se você estudar e ouvir o nosso conselho. A gente só vai te dar conselho pro bem. A gente está acostumado a trabalhar com esse tipo de gente. A gente está acostumado. Perdão. A gente está acostumado a orientar da melhor maneira para que pessoas como você, comuns como você, que talvez esteja aí do outro lado pensando, poxa, isso não é para mim, é difícil, acho que eu não vou conseguir. Cara, você vai conseguir. Cola com a gente que vai dar certo. Cola com a gente que dá certo. Beleza? Então, no mais, eu espero que você tenha uma excelente semana. Que Deus abençoe sua vida. Estuda que vai dar bom. Até porque, se você quer ser aprovado, vem pro Queiroz. Valeu! Um abraço!